Ok, seguindo com o nosso projeto aqui em PHP, o último vídeo a gente já cadastrou e também fizemos o update, né? Agora ficou o deletar. Para isso aí, vou vir aqui, vou dar um Ctrl C na nossa inserir e vai ser quase a mesma coisa que para o deletar. Então, neste caso, vamos fazer o seguinte. Bom, como eu disse em vídeos anteriores, este aqui é o método mais difícil que tem, né? Então, vamos fazer o seguinte. Quero, então, é o que? Delete, não é isto? Nada disso aqui. Então, delete from o que? A nossa tabela, não é isso? Já temos ela aqui. Então, isso aqui eu não preciso. Agora sim, temos que usar a condição where. Eu quero deletar onde o id seja igual o que? O id, não é isso? Que é o nosso id. Aqui, se você quiser colocar aqui limited é igual a 1, então ele vai deletar só 1. Mas neste caso aqui eu quero que delete mais. Então vai ser desta forma. Então passamos desta forma aí. Então, só que antes, deixa eu ver aqui. A gente tem que substituir, né? Então vamos lá. A gente precisa de passar para o nosso data, que é o nossos dados, não é isso? Então vamos aqui pegar o nosso data e precisamos dizer que na posição o que? Então observa isso aí, na posição id eu preciso substituir, que vai ser igual o id que a gente tiver passando, não é isso? Então aqui ele entra como variável, desta forma aí. Bom, creio que agora é isso aí. Então vai a query, vai deletar o id, onde é que o id foi igual, estamos retornando aqui a nossa query, nossa data, então temos que dizer que aonde o id vai ser igual ao id que vim de cá. Então, retornando para cá, o último vídeo a gente tinha criado aqui, né? Então vamos deletar o 4 que a gente estava fazendo um update. Então é o id 4. Vamos fazer o seguinte. Vamos retornar aqui. Então eu não preciso disso daqui, era só um teste. Então o update eu também vou comentar por enquanto e vamos fazer o nosso deletar, o nosso método deletar. Então Ctrl V, vamos fazer o seguinte. Então aqui é delete. Vamos pedir aqui para deletar o 4 e vamos desmarcar. Ok. Então, vamos verificar se eu retornar aqui. Ah lá, ele já, vamos, não, tá tudo aqui. Isso aí, vamos fazer o seguinte, tá aqui, vou dar um refresh. E aí o nosso cadastro número 4 deletou. Bom, então agora a gente pode pagar todas essas coisas que a gente criou, porque a gente não precisa, né? A gente só estava testando, né, pessoal? Então, basicamente isso aí. Então, vou deixar por aqui afora. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos fechar aqui. Vamos começar a trabalhar a nossa homepage, né? Deixar nossa homepage com cara mais bacana, mais profissional ali, né? Melhor para a gente entender. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui, vamos aqui no na nossa navbar e aqui a gente tem o nosso user, né? O usuário. Aqui temos aqui um drop down. Aqui vamos fazer o seguinte, vamos fechar aqui uma tag UL, vamos pôr aqui uma UL, esta UL aqui vai ter uma classe, vamos colocar class, navbar mesmo, né? Então navbar, então vou recortar, o que eu quero fazer é isso aqui, para que vocês entendam. Opa, tá tendo um erro aqui.
Não. É porque a gente estava mexendo lá. Eu quero trazer esse usuário para cá, que aqui fica melhor, né? Ele não tem nada a ver ficar aqui. Então, traz este botão aqui e a gente põe ele aqui. Fica bacana. É o padrão aí para todos os websites quase, né? Isso aí depende de programador a programador. Então, aqui onde é que a gente criou aqui o nosso navbar, vamos pedir ele aqui uma imagem. Então, vou pôr aqui uma imagem small na parte de cima. Vou colocar algo desta forma. Só que isso aqui entra aqui ainda, né? Faz parte da classe. Então, fecha aqui. A nossa div aqui, então a gente precisa fazer o seguinte, jogar ela para lá, né? Tem uma propriedade, uma drop down, não é isso? Se eu não me engano, menu desta forma, traço end. Eu acho que é isso. Vamos verificar. Então, se eu der um refresh, está aí. Bacana. Então, tem o perfil, painel e sai. Está aí. Bacana. Retornando cá para nossa home. Não, aqui e sim aqui. Cadê? Home view. Vamos fazer o seguinte. Posso fechar para cá? Então, para que a gente limpa a nossa página, a gente vai trabalhar ela agora, né? Tira aqui, não precisamos verificar nada aqui, porque a gente já verificou tudo, tá tudo funcionando perfeitamente. Então, eu não preciso de título e também não preciso que faça os print aqui. Bom, perfeito. Se retornar, limpa tudo aí para a gente. Vamos aqui no nosso arquivo cadastrar. E vamos fazer o seguinte. Lá a gente tem o nosso form, né? A gente precisa fazer o seguinte. No nosso cadastrar, precisamos passar um método aqui, né? Então, eu vou colocar form. Form vai ser o method, vai ser igual a post, não é isso? Então, vamos pôr aqui post. Isso. Vamos recortar aqui e vamos fechar ele logo abaixo aqui, Ctrl o V. Só que ele tem que entrar também dentro da nossa div, que a gente precisa de fazer o método post deste input aqui, né, do nosso formulário, digamos assim, para que vocês entendam. Temos três coisas aqui para a gente poder corrigir. Por exemplo, o nosso botão, então uma classe, a gente não colocou tipo nenhum para ele, né? Então a gente precisa colocar um type. Então o type vai ser igual, pode ser button, né, pessoal? Pode ser button, pode ser, não, deve ser, né? Quando vocês escutam falando pode ser, fica meio em dúvida, né? Pode ou não, não. Tem que ser. Quando vocês escutar ou falar pode ser, então é a mesma coisa que eu estou falando, tem que ser. Então temos que ter o type dele. Bom, aqui também observe nos nossos options que a gente precisa colocar o nome. Por exemplo, aqui nessa div, ela é uma div controle, não é isso que está trazendo os valores, e aqui está trazendo os nossos a seleção, né, masculino ou feminino. Nesta opção aqui do controle, a gente vai ter que colocar aqui, vamos colocar aqui o name vai ser igual o que? Neste caso aqui o sexo, não é isso? Então vou colocar aqui sexo desta forma. Poderia dar espaço aqui, vamos dar espaço para ficar bacana aqui também. Isso, perfeito. Na mesma sequência, a gente precisa passar aqui para o nosso, cadê? Aqui a classificação, certo? Então, posso pôr aqui na frente. E aqui vai ser a classificação, desta forma aí. Outra coisa também é aqui no nossos options, tá sem o valor, né? Como aqui a gente colocou o valor e aqui também a gente precisa colocar. Então, aqui ainda dentro do option aqui, vamos colocar aqui o value vai ser igual o que? Neste caso aqui, este vai ser vazio, mas aqui eu já preciso passar. Então, Ctrl V
Este aqui vai ser o que? Masculino, pode ser minúsculo, então masculino. E aqui vai ser feminino, Ctrl V e feminino, desta forma aí. Vamos ver se ficou melhor aqui. Então, se eu der um refresh, entrar aqui em cadastrar, vamos verificar. Ficou bacana aí, perfeito. Ok, retornando aqui para cadastrar. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma verificação. Temos que validar, né? E verificar se o post existe. Então, dentro da index, vamos fazer o seguinte. Então, primeira coisa, if o que? Se meu post, então vamos lá, count, se o nosso post, né, colocamos aqui a variável, pode ser underscore, desta forma, post, vamos pedir aí, for maior que 0, isso significa que a gente está puxando o método post, né? A gente tem alguma coisa postada. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer a verificação, né? Tem que validar os campos. Primeiro eu preciso estender, né? Então podemos colocar aqui o usuário vai ser igual a new usuário que a gente tem, né? Então, usuário. Agora eu não lembro se a gente colocou usuário ou usuários, mas depois a gente verifica isso aí, tá? Bom, primeiro, if o que? Verificamos se usuário validate, então validamos o que? O nosso post. O que a gente quer validar? Os nossos campos, o post, não é isso? Então, post. Pronto aí. Else, se caso não existe. Então, vamos fazer desta forma. Neste else aqui, podemos configurar uma mensagem de erro. Então, já vamos criar aqui para depois a gente só copiar. Então, presta atenção nestes detalhes. Então, vou colocar erros, vai ser igual o quê? Vamos passar aqui o usuário, não é isto? E digamos que vai ser erro vai ser igual usuário, isto mesmo, e apontamos aqui errors. A gente vai mexer nesta mensagem. Então, digamos aqui a gente já pode passar. Vamos fazer aqui enquanto a gente não esquece. Então, criamos a nossa mensagem de erros aqui. Então, pode ser erros mesmo, a gente já colocou lá, na verdade, erros vai ser igual um array vazio. Então, pode ser o que? Array, não é isso? E passamos aqui um valor vazio, desta forma aí. Põe isto aqui em mente, esta variável, a gente já está passando ela aqui. Então, caso de erros, façamos o que? Precisamos agora passar ele aqui neste array. Façamos desta forma. Pode pôr uma vírgula, se quiser dar quebra de linha ali para ficar melhor, pode. Neste caso eu vou deixar aqui. Então, errors vai ser igual o que? Sai, tá pessoal? Apontamos para os nossos erros, não é isso? Que é a nossa variável. Pronto aí, desta forma vale. Então, aqui no caso tem que ser o array. Então, isso aqui tem que entrar dentro de um array, desta forma aqui. Abre aqui e fecha aqui, porque o nosso array ele está aqui, não é isso? Então, muito simples, criamos a nossa condição, né? If e else. Então, se tiver post, se for verdadeiro, que prossiga. Se não tiver, que traga o nosso erro. Agora, se for verdadeiro, eu preciso enviar o nosso usuário para onde? Ele precisa ir para um lugar, né? Então, digamos aqui que diz o que? Enviamos ele, então, redirect para onde? Para nossa login, né? Este eu creio que a gente colocou login desta forma, ponto e vírgula. Já cá no nosso controle, presta atenção nisso que eu não vou ficar falando muito, tá pessoal? A gente está estendendo, tá? Tudo ao nosso controle, não é isso? Então aqui no nosso controller, vamos criar esta função para redirecionar. Então quando chegar aqui, que redirecione. Então aqui no nosso controle, vamos aqui abaixo.
Eu vou criar aqui uma public, pode ser public mesmo, vou colocar function, vai ser redirect, a gente colocou, não é isso? Então, redirect desta forma e vamos passar link, tá? Então, simplesmente link desta forma aí. O que a gente precisa dizer é header, né? Então, o header, o cabeçalho, que é tipo assim, header, vou criar uma rota aqui para chegar lá aonde a gente queira. Então, vamos criar esta rota aí. Então, head, location, que qual é o local? Neste caso aqui, só L desta forma. Então, location, que é a localização, vamos passar a rota. 2 pontos. Lembra que a gente criou uma constante, então a gente precisa concatenar isso aí, tá? Então, sai. A gente tem lá o nosso root. Se você tá pegando por aqui, vai até lá para você entender. Colocamos aspas, dentro desta aspa a gente coloca a barra, ponto, aqui a gente precisa passar trim, em caso tenha a barra ou não, tá? Só que neste caso aqui, vamos terminar aqui, precisamos dizer que o nosso link vai ser o que? Vamos por vírgula, aspas, dupla, cuidado com isso aí, tá, pessoal? Barra novamente, vai ter a barra aí, então ponto e vírgula, isso aqui basicamente, deixa eu só dar espaço aqui para ficar melhor. Chegando aí, dando tudo certo, eu simplesmente peço que faça um die. Die é morrer, parar, ponto aí. Então, praticamente é isso aí. Outra coisa que a gente precisa pensar agora é que quando eu chegar aqui, se caso não existir, este erro aqui precisa ser carregado, né? Então a gente pode fazer o seguinte, eu vou dar um Ctrl C aqui e vamos aqui no nossos model, cadê? Model, e vamos fazer o seguinte, então quando ele carrega aqui, vamos ver aqui, então mode database, vem aqui, ele vai entrar, então precisamos carregar ele antes de entrar na nossa função. Então Ctrl V vai ser isto mesmo, neste caso aqui precisamos, vou dar espaço aqui, vamos fazer o seguinte, não basta só isso aqui, por quê? Porque como a gente vai acessar ele, ele tem que ser public, senão ele não vai ser acessível, né? Aqui também essa função podemos colocá-la como public. Public. Bom, retornando aqui, vamos fazer o seguinte. Então, a gente puxou aqui o usuário, ok. Vamos verificar e vamos fazer o seguinte. A gente precisa agora validar. Vamos aqui no nosso módulo, aqui tem usuário. Vamos verificar usuários, usuário, né? E aqui usuário. Então estou com a mente boa ainda. Vamos ao seguinte, aqui a gente precisa criar, na verdade, uma função. Então vou colocar aqui public por enquanto, vou colocar function, pode colocar o nome de validate, pode ser. E precisamos passar aqui dados. Então vou colocar assim data maiúsculo para ficar mais diferente e visível. Então por enquanto eu só vou pedir que faça um return. Como a gente colocou lá false, eu vou pedir aqui que faça um return no valor false por enquanto. Fez a verificação, retornou falso, se não prossiga, entra no erro, pronto aí. O que a gente precisa verificar é o seguinte, vamos dar um refresh, se eu clicar aqui, não deu erro nenhum, então isso significa que tá perfeito aí. Precisamos fazer a nossa validação, né? Como a gente está aqui, vamos fazer o seguinte, cá nossos usuários, então vamos prosseguir. Para mim acessar alguns erros, eu também preciso fazer o seguinte, eu preciso dizer que desta forma vai
é fazer o seguinte, acessamos o erros também. Vai ser igual um array vazio, pode deixar desta forma. Verificamos, então, if o que? Se no meu dados, então a gente colocou data desta forma, se nos meus dados, certo? O que eu preciso passar aqui? Eu preciso verificar o nosso password. Se eu não me engano, eu coloquei password ou senha. Depois a gente verifica isso aí. Então, se for diferente, então se não existe exclamação e o que tiver na nossa dados, então se for diferente do, vocês vão entender, da confirmação, então façamos aqui, a gente colocou, se eu não me engano, password 2, depois a gente verifica lá, tá pessoal? Eu creio que é isso aqui que a gente colocou, ou senha 2, não lembro. Então, verificamos de que forma. Primeira coisa, eu já vou mandar ele pelo erro, tá? Que fica bem melhor. Então, se fazer a verificação, se lá no meu campo senha, que é o password, for diferente do que eu digitar na confirmação do password, então preciso mandar uma mensagem antes de prosseguir. Por isso se você quiser fazer a confirmação, se for tudo igual, que procede, mas nesse caso aqui eu já estou pedindo a negação primeiro, tá? Então errors, não é isso? Passamos o que no array seja igual o que? Então, vamos colocar aqui qualquer mensagem, ponto e vírgula já de uma vez. Vamos colocar aqui, ó, senha e confirmação não são iguais, ou coisa qualquer, ou não corresponde. Agora sim, entramos na verificação, certo? Façamos a verificação agora se é tudo correto. Então, if o que? Se no meu count o que? Do nosso erro, então, count. Passamos o que aqui? This o que? Errors. Então, digamos que procede, né? Então, se for igual a 0, então isto significa que não tem erro nenhum. Tudo confere lá. Eu gosto de bater as chaves aqui. Se quiser bater embaixo também, faça como queira. Então, return o que? True, procede, não é isto? Para deixar melhor ainda esta verificação aqui de password, a gente pode exigir ele para escrever só nomes ou letras, ou tipo assim, só letras neste campo aqui, sem ser números, tá? Que fica melhor aí, coisa assim, tá pessoal? Eu acho que fica bem melhor desta forma. Eu vou ensinar aqui a maneira. Bom, então aqui, digamos, se a verificação, então podemos fazer aqui mesmo. Então, em vez de colocar isto aqui, a gente pode fazer desta forma. Apagamos aqui. Então, se for diferente do que? De preg underscore match, que se escreve assim. Então, eu estou dizendo, se não bater uma com a outra, faça o que? Podemos colocar um monte de caracteres aqui. Podemos colocar assim, barra, certo? Desta forma aí. Podemos o shift e o 6 para dar aquele caracteres ali, que eu esqueci o nome em português. Vamos falar o chapéuzinho do vovô, que é muito conhecido aí. Colocamos A traço até Z, então vai de A até Z, maiúsculo o A, desta forma, traço Z. Desta forma aí, fecha o nosso array. E aqui façamos o que? Batemos mais $sign para poder chegar até o fim, não é isto? Barra, sai da aspas simples desta forma aí. Estou fazendo aqui com bastante calma. Vou dar espaço aqui, vou chegar aqui, vou só
copiar isso aqui, Ctrl X, ou seja, vou dar um Ctrl X. Vou pôr aqui para que vocês entendam, depois eu chego aqui. Então, digamos que o nosso, a nossa data vai receber o que? Nome, não é isso? Então, pronto aí. Aqui fechou ali, fechou. Sim, eu preciso fechar isto aqui. Então, bate aqui. Deixa eu verificar. Entra, fechamos o nosso array. Tum, 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 tum. Aqui eu vou fazer desta forma. Pode dar espaço. Aqui eu vou fechar aqui. Bom, abre ele. Isto. Aqui fecha outro parênteses desta forma. E aqui, vamos dar espaço aqui. Então aqui agora simplesmente colocamos aqui na mensagem de erro. Podemos colocar assim: este campo de senha só aceita letras. Bom, basicamente é isso aí. Retornando aqui, vamos só corrigir aqui. Então a gente está passando o array aqui sem o $sign. Aqui tudo bacana, beleza. O que a gente precisa também verificar é o seguinte, que eu tenho que verificar se esses campos também ficam brancos, né? Tipo, se os nossos dados tiver vazio. Podemos fazer isso aí também, porque aqui por enquanto a gente só fez a verificação da senha e do contrassenha. O que eu posso fazer aqui é dizer if o que? Se tiver empty, que é vazio, se o nosso array de dados, que é este aqui, então contra o C e contra o V, aqui vou dar espaço. Então, se ele tiver vazio, nome, não é isto? Então, lá no campo, eu não lembro se a gente colocou nome. Vamos vir aqui no cadastrar e vamos verificar o nosso campo type nome, o name nome, é isso aí mesmo. Então, só verificando. Então, se o campo tiver vazio, então podemos fazer desta forma. Deixa eu fechar aqui. Pipe, 2 pipe, tiver... Está aí, bacana, perfeito, perfeito. Então bacana. Precisamos aqui, já que já estamos aqui, Ctrl C, vamos fazer para o password, né? Aqui simplesmente a gente está checando se este campo nome. Agora precisamos do password, né? Isto aqui, digite e redigite a senha. Vamos verificar este campo também. Então, if, agora a gente não pode passar o primate, porque eu não posso, eu preciso, a senha eu posso digitar qualquer coisa, então fica estranho isso aqui, né? Então, por enquanto, a gente vai fazer desta forma diferente. Então, se tiver vazio o campo, o nosso array de dados, então passamos aqui o nosso password, não é isso? Se for se tiver vazio, aqui a gente pode fazer desta forma diferente, né? Então, se o nosso array tiver diferente, pode pôr. Então aqui tem que fazer desta forma. Então, o password. Se o nosso dado tiver vazio ou diferente, então pegamos os dados do password e aqui façamos a verificação. Então, se for diferente do que estiver vindo, então igual a isto aqui novamente. Então, contra o C e contra o V. E aqui, se eu não me engano, a gente colocou lá no nosso campo password 2, não é isto? Então, como a gente já fechou ali, aqui saiu password. Então, senha e contrassenha, caso qualquer, senha e confirmação. Confirmação não correspondem, caso qualquer, coisa qualquer. Então,
Já está pronta aí a verificação do nosso campo para receber no nome só letras e a verificação no campo senha. A gente está verificando se a senha e a contrassenha são iguais. Se não for, dá erro. Se for, vai embora. Então ficou muito fácil. Agora vem os outros campos, pessoal. Se quiser colocar para sobrenome, blá blá blá, é só copiar. Vamos fazer o seguinte. Aqui a gente tem do nome. Vamos copiar este aqui. Vamos colocar um para o sobrenome. Então se quiser colocar comentário, coloca. Fique à vontade, tá? Só vou dar espaço aqui. Aqui, então... é a mesma coisa, tá? Então, lá a gente não me... deixa eu ver aqui o que a gente colocou. Então, peço 822. Vamos ver aqui, sobrenome. Então, se o sobrenome, então, contra o C, vem aqui e só faz a mudança. Então, MT em cima é nome. Agora a gente está verificando o sobrenome. Então, sobrenome. E aqui só coloca assim. Então, este campo só aceita nomes. Ó, letras. Aqui também, então, contra o C. Vamos aqui abaixo, contra o V. Tira isso aqui, porque eu copiei ali. Isso, bacana. Este campo só aceita letras. Então, a gente fez sobrenome. Então, basicamente, é isso aí. Eu vou fazer simplesmente para os mais necessários, que é o nome, né? Então, a gente colocou, trocou. Então, aqui a gente pode colocar também para mostrar o erro de nome, né? Então, pode ser, ó. Aqui a gente está mostrando, a gente está esquecendo alguma coisa. Então, isso passa despercebido. Então, tem que prestar atenção aí. Então, mostra... vai aparecer lá o nome, aqui vai aparecer o sobrenome, então vamos colocar desta forma. Aqui está mostrando o password, então senha e confirmação não corresponde, pode ser. E vamos criar uma então para o nosso e-mail, então contra o V, vou abaixo. Então, se com certeza a gente colocou e-mail, né? Isso, cadê? E-mail, isso, ó, nome, contra o C. Então, verifique os campos. Então, aqui é pessoa, então a gente está aqui. Então, se o e-mail, e aqui, e-mail. Opa, e-mail, desta forma, podemos usar constante filter, vai mudar aqui, então podemos fazer desta forma, então, if empty, e-mail, então a gente vai fazer o seguinte, vamos colocar aqui, tem a constante, vamos pedir aqui então, filter o que? Underscore var, e pedimos aqui para verificar os nossos dados. Passamos e-mail, isto mesmo, e aqui vírgula, filter, se eu não me engano, e agora que eu não lembro, filter validate underscore e-mail, a constante, não é isto? Isto mesmo, então a mensagem pode ser este e-mail, então este e-mail não é válido. Podemos fazer para tudo, né, pessoal, para ficar bacana, já que a gente vai fazer um sisteminha bem bacana, eu pretendo fazer aí um sistema completinho aí para a gente aprender muita coisa, então vou fazer também para os outros demais. Então, como a gente tem lá um select aqui, não é isso? Então, ó, temos aqui um select e options. Então, aqui temos masculino e feminino. Então, a gente precisa criar um array para ficar melhor. Então, vou fazer desta forma. Se sexo, né? Então, criamos uma variável for igual. Vamos pôr aqui um array. Então, digamos, se for feminino, não é isso que a gente tem aqui, a gente colocou minúsculo, né? Feminino e masculino. Então, vírgula, entre aspas, simples, masculino,
Então, digamos que vai ser o quê? Agora, a gente simplesmente digamos aqui, if empty, isto mesmo, os nossos dados. Então, aqui vai ser sexo, que está recebendo aqui, for diferente, a gente não precisa disso aqui. Agora muda aqui, se for diferente, então se estes valores que eu estou passando aqui, vamos supor, eu digito lá, aqui está dando um erro aqui por causa disso aqui. Então, se eu digitar outro sexo lá que não seja feminino, aqui também é vírgula, estou quebrando os dedos. Então, se eu digitar um outro nome de sexo lá que não seja feminino ou masculino, então que este array, então se este valor for diferente no inArray, no nosso array, de que? De dados, então a gente passa a nossa variável sexo, que está recebendo aqui, então que seja a validação aí do nosso sexo, não é isto? Creio que é isso aí, a gente vai testar. Então, erros vai ser o que? Sexo, não é isto? Este, o que a gente coloca aqui? Este não é válido. Agora, para classificação também pega um pouquinho aqui, é quase a mesma coisa. Então, podemos fazer desta forma. Vamos verificar aqui o que a gente tem. Então, aqui na classificação, então, nome, classificação, a gente tem tudo isso aqui. Então, vou fazer desta forma. Ctrl C. Vou voltar aqui. E vou fazer o seguinte. Eu vou dar um Ctrl V aqui. Só para a gente ter isso aqui. Então, precisamos passar para o nosso array. Então, vou dar um Ctrl C, o nome do nosso array vai ser, eu vou colocar assim, só classify, desta forma aí. Vamos colocar minúsculo também, então, bacana. Então, a nossa classificação tem estudante, então, Ctrl C, Ctrl V, temos recepcionista, Ctrl V, vou fazer desta forma, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, recepcionista, temos conferencista, Ctrl V, temos também administrador, Ctrl V, e temos também Ctrl C, Ctrl V, temos o super administrador, Ctrl C, Ctrl V. Então, nosso array está pronto aí. O que precisamos fazer é o seguinte, deixa eu tirar isto aqui e dizer o seguinte, então, se nossos classificador, nosso array, então a gente criou o nosso array, então se os nossos dados da classificação tiver vazio ou se não existe no array, aqui no nosso array, que então minha classify, Ctrl V, então vai dar a mensagem. Então, aqui podemos colocar classificação também, então Ctrl C, Ctrl V. E esta classificação não existe. Creio que é isso aí, tá, pessoal? Verificação é bem difícil aí pra gente. Não é difícil, é complicado e não é. Então, é simplesmente ter atenção. Bom, podemos testar, né, pessoal? Então, as verificações está tudo pronto aí. Vamos ver. Ah, tá. Aqui é Z maiúsculo, porque a gente está pedindo de A até Z, tanto
caracteres maiúsculo, minúsculo e maiúsculo. Então, como a gente estava digitando lá maiúsculo, então ele não reconheceu. Então, aqui é Z maiúsculo. Vou pôr aqui já de uma vez. A gente pode testar desta forma. Vamos aqui no nosso cadastrar e vamos fazer o seguinte. Então, pegando todos os nossos valores, a gente pode fazer desta forma. Vamos abrir aqui uma tag PHP para a gente testar. Opa, vou aqui dizer o seguinte, que me faça o print. Faça o print do que? Da nossa variável. Vamos colocar aqui então erro, não é isso? Então, errors, desta forma aí. Então, vai dar para a gente testar desta forma, para terminar este vídeo. Se eu vim aqui, então, eu vou dar um refresh. Ele mostrou ali o nosso array está vazio. Então, vamos carregar o nosso array. Carregando o nosso array, ele vai jogar para true que a gente pediu, né? Então, se tiver tudo certo, se não tiver erro nenhum, que joga para true. Jogando para true, mostra o nosso login. Então, vamos carregar ele e vamos verificar se procede. Então, nome, vamos colocar novamente Mike. Vamos colocar Mike. E-mail, qualquer coisa, masculino, estudante. Senha 123 123. E aí então ele vai carregar o nosso array e vai jogar para o login, porque aí, como a gente pediu aqui, então se não tiver erro nenhum, que retorna true. Retornando true, ele vai chamar o nosso login. Bom, verificamos, então cada... Aí, perfeito. Então, pessoal, basicamente está aí. Já estamos aí com as validações todas funcionando. E se você gosta desse tipo de projeto, de vídeos aqui no canal, eu te convido que se inscreva no nosso canal, deixa aí o seu gostei, dúvidas nos comentários. E assim você estará ajudando a gente a manter o canal com projetos como esse. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!